Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo de devocional de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo. Você que vai pela internet, pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, né? E estamos de volta aqui em Belo Horizonte, no Brasil, né? Em Belo Horizonte. É, foi um tempo bom nos Estados Unidos. Minha esposa falou que pode ser bom, podia ser em Montes Claros, Florianópolis, né? Quem sabe, hein? Deus está trabalhando. Hã? Ok. O nosso devocional hoje, se você pode, abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 9, versículo 8. Mateus capítulo 10, versículo 8. Interessante que o contexto aqui, né, no capítulo 9 nós vimos, né, a cura daquela mulher que estava com a hemorragia de 12 anos. Nós vimos aqui também, né, que no capítulo 9 versículo 19, que Jesus seguiu a Jário até a sua casa e ressuscitou a filha de Jário. Nós vimos os milagres da graça de Deus, né? No versículo 32, Jesus curou um surdo, um mudo, né? Um mudo e surdo, um mudo só, né? E Jesus, ele falou, termina o capítulo 9 falando da seara que é grande e que são poucos os trabalhadores. Ele pede, rogai-vos, pois, para trabalhadores, mais trabalhadores para a seara, né? E aí do capítulo 10 e aqui no capítulo 10 de Mateus, né, Jesus envia os 12 apóstolos por toda a terra de Israel, pregando a mensagem do reino de Deus. E nós vamos falar sobre o reino de Deus para frente nos próximos cultos. Nós vamos estar tratando um pouquinho sobre o tópico dos fins dos tempos, mas não hoje. Mas aqui Jesus manda os 12, né, falar sobre o reino de Deus e ensinar tudo que eles estavam vendo e aprendendo com ele. Né? Mas Jesus falou para eles, para os 12, focar em Israel. E em especial nas ovelhas perdidas de Israel. No versículo 5, né? No versículo 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles tinham uma mensagem, e aí vem o versículo 8: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificar leprosos, tudo aquilo do contexto que Jesus estava fazendo, ensinando para eles. Jesus agora dá autoridade para os 12 fazer as mesmas coisas. Expulsar demônios, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. De graça nós recebemos, livremente nós recebemos, livremente nós damos. Sabe, nessa manhã, queria falar algo especial para todos vocês e especial, né, sobre esse privilégio que nós temos de estar recebendo diariamente de Deus. Nós recebemos dele o seu amor, seu perdão, sua graça, sua direção e sua provisão. E do jeito que nós recebemos de Deus, nós damos uns aos outros também. Amor incondicional, né? Nós caminhamos juntos. E é interessante para nós considerar um personagem aqui da Bíblia muito importante, que é Davi. Davi foi um homem da graça que viveu na lei. Um homem da graça que conhecia a graça de Deus, mas ele viveu no tempo da lei. No tempo da lei. Então, Davi, né, aprendeu sobre o coração de Deus. Davi aprendeu sobre o coração de Deus. E Deus foi com Davi em todas as situações, em todos os dias da sua vida. Né? Necessitamos aprender da graça de Deus. A mesma graça que operou na vida de Davi opera em nossas vidas hoje, dia 16 de julho de 2024. A mesma graça que foi disponível para com Davi é disponível para nós hoje, nessa manhã, né? Davi conheceu o coração de Deus e foi chamado um homem segundo o coração de Deus em Atos. Um homem segundo o coração de Deus. Ele recebia livremente de Deus
e ele agia livremente com os outros. Estamos crescendo e amadurecendo em nossas vidas, com Deus e no nosso dia a dia com as pessoas que nos rodeiam. Né? Nós aprendemos com a palavra de Deus ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos mostra o caminho que devemos andar e nós recebemos livremente de Deus e nós damos livremente para aqueles que estão à nossa volta. Né? Nós estamos crescendo na graça de Deus. Davi falhou, fracassou várias vezes na sua vida. Por exemplo, se você considera 2 Samuel capítulo 9, Davi ele pisou na bola algumas vezes. Mas ele conheceu a graça de Deus nas suas falhas, nos seus fracassos. Ele conheceu o amor incondicional de Deus. Ele conheceu o perdão de Deus. Ele conheceu a bondade de Deus. Ele conheceu a generosidade de Deus. Ele conheceu a direção de Deus. Ele recebia livremente de Deus. E ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Como nós podemos saber que Deus está nos guiando no dia de hoje? É uma pergunta. Nós estamos recebendo livremente de Deus? Estamos dando livremente para aquelas pessoas que estão à nossa volta? Nós estamos sendo rebeldes para com Deus ao agir na horizontal, rebelde com os outros? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Davi errou, mas Davi abusou da graça de Deus, não é verdade? Nos seus fracassos, seus erros, mas sabe, ele era ousado, porque ele conhecia que Deus era gracioso, generoso. Sabe, Davi aprendeu como a graça de Deus o restaurou em todos os seus fracassos. A graça de Deus, ela é super abundante, né? Mas Davi, ele, por conhecer a graça de Deus, ele agiu de certas formas, de certa conduta, que não agradou a Deus, mas sabe, quando ele era confrontado, ele corria para Deus, porque sabia que Deus era gracioso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós temos a graça de Deus. Davi disse que conheceu o coração de Deus. Por exemplo, em Salmo 51, ali é a confissão de Davi. Davi disse: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram, em Salmo 32. Então eu confessei meu pecado e não mais escondi. E que ele encontrou? Perdão, encontrou o amor incondicional, encontrou a generosidade de Deus, encontrou a direção de Deus, encontrou, sabe, a graça de Deus, as misericórdias do Senhor na sua vida. A graça, ela corrige e traz frutos. A graça não é uma licença para pecar, mas sim é um meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Nós recebemos de Deus diariamente. Nós estamos recebendo diariamente de Deus graça, vida, graça, amor incondicional, perdão, direção, provisão. Nós estamos com, sabe, bondade que certamente nos seguirá todos os dias das nossas vidas, como está escrito em Salmos 23, versículo 6. Nós recebemos tudo isso de Deus gratuitamente e nós damos com as pessoas à nossa volta, né? Faz parte do caráter de Deus, perdão, compaixão, bondade, justiça, generosidade e santidade. Essas coisas fazem parte do caráter de Deus e Ele está ensinando para nós nessa manhã sobre o seu caráter. Né? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, né? De graça recebeste, de graça dai. Jesus estava falando para os apóstolos: olha, tudo o que vocês têm visto gratuitamente, vocês têm recebido, dai também uns aos outros. E quando termina o capítulo 9, né? Jesus viu a multidão e ele teve compaixão da multidão, porque estavam como ovelhas sem pastor. E ele orou e falou: rogai para que Deus, o Pai, envie trabalhadores para a sua seara. Ele teve compaixão. Isso faz parte do caráter de Deus.
Ele teve compaixão daquela multidão. E Deus, Ele tem nos ensinado a ter compaixão das pessoas que estão à nossa volta. Deus está trabalhando em nós e através de nós no dia de hoje. Sabe, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Fomos separados para Deus. Temos um chamado para receber de Deus e dar àquelas pessoas que estão à nossa volta o que Deus tem nos instruído, o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos mostrado e direcionado. Podemos, sabe, livremente receber e livremente dar. Porque porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Devemos pensar sobre isso, meditar sobre essas coisas. Porque Davi, ele aprendeu da graça de Deus no dia a dia. Davi aprendeu sobre o coração de Deus. E por isso, Atos fala que ele foi chamado um homem segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. E nós aqui estamos com todos os privilégios da graça de Deus. Podemos receber livremente de Deus hoje e livremente dar. Porque Deus está conosco em cada uma das nossas situações. Como Ele foi com Davi, Ele é conosco. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e vamos em frente, porque Deus tem grandes coisas para nós nesse segundo semestre. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti